e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É o 9, né? O 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, daria com grandes e boas cidades que tu não medires, aonde não for sentar em nome do Senhor Jesus. Deus aqui está se dando a conhecer ao seu povo. Amém? Nós vamos ler agora Salmo 102, 18. Vamos meditar na palavra do Senhor. E ela todinha fala de Jesus. Salmo 102, 18. Irmão Chara. Cento e dois, 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado chegou. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. E 16. Quando o Senhor edificar a Sião, na sua glória se manifestar. Aí fala assim, atender a oração do desamparado e não desprezar a oração. Amém? Deus se manifestando para o povo de Israel, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isaías 63. Junto. Irmão chato? Amém. Vamos ver. Diz assim, 8. Porque dizia, certamente, ele sobre o povo, filhos de que não mentirão, assim ele foi o seu Salvador. E em toda a angústia deles foi ele, angústia, e o anjo da sua face o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele nos remiu e os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isto aqui só aconteceu quando viesse Jesus Cristo. Entendeu? Que diz assim, então a angústia deles foi ele anunciado. Quem está entendendo? Jesus vai tomar lugar na angústia desse povo, que sempre lá atrás tão somente sofreram muito e sofrem até hoje. Aí diz assim o 10, mas eles foram rebeldes, contristaram o seu espírito. Esse espírito está falando de próprio Jesus Cristo, amém? O seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo, ele mesmo pelejou contra eles. Amém? Aí diz assim, vou ler até deixa eu prestar atenção, até o 16. Todavia, vamos prestar atenção, que diz assim, todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar na mão direita de Moisés, quando Moisés fazia sinais de maravilha com aquela vara. Que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. E desde então ninguém mais esquece disso, principalmente o povo judeu. Aquele que o guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso quando viria Jesus. Aí diz assim, atenta Deus dos céus e ora Deus a tua sobregloriosa habitação. Onde está o teu zelo e as tuas obras poderosas? Ou arruem com as tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo.
Vamos prestar atenção agora no 6 que diz assim, 16. Mas tu é nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não reconhece, tu, ó Senhor, é o nosso Pai, o nosso Redentor. desde a antiguidade. É o teu? Não. Desculpa. Amém? Desde a antiguidade é o teu nome. Agora, que povinho que é este que está falando, mas tu é nosso Pai. Quando veio Jesus Cristo falando para o povo judeu, e eles falam, nós temos por pai Abraão. Amém? E Jesus Cristo explicando para eles sobre quando ele veio trazendo boas novas de salvação. Mas eles não criam em Jesus, não aceitaram Jesus, porque eles tinham por pai Abraão. Agora esse mesmo povinho que está aqui, que diz, mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos reconheça, foi os discípulos, quando veio Jesus Cristo. Quem está entendendo? Foi os discípulos, é uma ocasião onde eles estão. Eles estão aqui, você vai encontrar, no 65, que diz assim, fui buscado, os que não perguntavam, Por mim. amém? Fui achado daqueles que não buscavam, e o povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me Aqui. Então você vai ver que tem três, vamos dizer, três tipos de pessoas aqui. Esse que não buscava por mim, a igreja que nós não buscava ele. E esse que perguntava para ele, foi o que nós temos lá atrás, que foram os discípulos. Quem entendeu? Agora ele tem o outro lá que não dá bola para ele não. Que diz assim, fui buscado dos que não perguntavam por mim, e fui achado daqueles que não buscavam. E ao povo que se não chamava do meu nome, disse, eis-me aqui. Aí ele reclama de Israel, que diz assim, cheguei minhas mãos todos os dias a um povo rebelde, que caminha por caminhos que não é bom, após os seus bens. Amém. Amém? Então os irmãos estão vendo aqui que tem três tipos de pessoas que Deus está falando sobre eles. Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém? Você quer ver que maravilha? Deixa eu ver se dá para... Não vou antecipar não, vou ficar no papel aqui, que é para a gente não sair, tá bom? Já ia mudar, ir lá para os discípulos, mas vamos devagar, em nome do Senhor Jesus, e Deus vai nos abençoar e está nos abençoando com a sua palavra. Amém. Amém? E Oséias 5,15. Ao continuar meditando, essas pessoas vão aparecer, tá bom? E Oséias 5,15. Os irmãos acharam? Amém. Uma vontade de falar amém, mas não posso. Oséias, opa, apareceu. Oséias 5, versículo 15. Os irmãos acharam agora, né? Amém. Amém? Se não acharam, escute que a gente vai ler. Diz assim, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheça culpados. Eu busco a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscam. Amém? Isso é para ter acontecido com o povo de Israel. Aí diz assim no versículo, no 6:1, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, está vendo? De um pedido do Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e não sarará. Fez a ferida e ali gará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante Dele. Está falando de quem aqui? Está falando de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Que era para ter acontecido, não aconteceu isso, mas o povo judeu ficou fora. E aqueles 2 povinhos lá atrás que nós lemos foram beneficiados. Quem entendeu? Uma, que foram os discípulos, que foram para o primeiro Pentecostes, que foram testemunhas de Jesus, e depois a igreja que ia nascer na casa de Cornélio, com o derramamento do Espírito Santo, quando Pedro levasse a palavra aos gentios. Quem está entendendo? Amém. Então agora você vai ver que diz assim, 2. Depois dos 2 dias nos dará, A vida. foi quando Jesus estava dando a vida para eles e perdendo a dele. Quem está entendendo? Aí diz assim,
e ao terceiro dia nos ressuscitará. Porque todos nós, os bons judeus e nós, ressuscitamos com Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, de nada serviria a palavra de Deus ou os planos de Deus. Quem está entendendo? Então tá bom. Versículo 3, vamos lá, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a água será a sua Saída. e ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a. Foi quando Deus derramou sobre nós o seu Espírito. Ele derramou porque o homem, essa terra sedente, esse homem está seco. Então, tanto aconteceu espiritualmente, como aconteceu assim fisicamente para o povo de Israel. Deus mandando água lá para eles. Quem entendeu? Amém? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Em Oséias 6,3, já lemos, né? Ah, bom. Quando a Bíblia fala, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a Ligará. Isso aqui, irmão, só vai, vamos prestar atenção. Só o povo judeu, escolhido por Deus, que é os 144 mil, que vai, essa palavra aqui vai se cumprir com eles. Quem entendeu? Eles vão participar da descida do Espírito Santo. O que é a descida do Espírito Santo? Deus vai abrir a mente deles para entender que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida Eterna. Então essa passagem que nós estamos vendo aqui, que é para os judeus, então é os 144 mil que vão ter essa revelação. Quem está entendendo? Para nós foi espiritual, mas para eles ainda não aconteceu isso. Quem está entendendo? Vamos explicar melhor. Isso já aconteceu, só como não temos 144 mil ainda, certo? Isso vai acontecer com eles. Quem entendeu? Diga amém? Então tá bom. Isaías 65, você vai ver alguma coisa, Deus explicando, ou Jesus explicando aquilo que nós estamos lendo, que a palavra de Deus é assim, uma engrenagem, e uma vai rodando por causa da outra. Quem entendeu? 65, acho que é 65, que diz assim: antes de nós ler o 65:1, nós vamos ler o 63:10. Os irmãos têm mais, para ficar mais certo. Amém? 63:10 diz assim: mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Foi quando Jesus veio, disse que tropeçaram na pedra de esquina. Quem está entendendo? Para se cumprir isso aqui. Aí assim, todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que fez subir o mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio dele o seu espírito? Agora nós vamos ler o 16, que diz assim: mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos Conhece. Israel não nos Reconhece. Tu, ó Senhor, é o nosso Pai. o nosso Redentor. desde a antiguidade. Cuidade. Então esse aqui é aquele povinho que nós vemos lá atrás. Falei dos irmãos que tinha 3. Quem está entendendo? Amém? Porque quando veio os discípulos junto com Jesus, eles tinham por pai Abraão, mas os discípulos já tinham por pai Jesus. Amém? E tinha por pai também o único Deus. E depois Jesus revelou para eles que ele era o pai. Quem está entendendo? Diga amém? Então é esse povinho que nós estamos lendo aqui, tá bom? Então agora vamos continuar meditando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora o 65:1 diz assim, para os irmãos perceberem, que diz assim: fui buscado os que não perguntavam por mim, certo? Quem é que não perguntavam por ele? Os discípulos, amém? Os discípulos que fizeram isso. Fui achado daqueles que não buscavam. Jesus deixou-se achar.
E o povo que não se chamava do meu nome, disse, eis-me aqui. Amém? Então nós lemos já, né? Amém? Falando sobre isso aí. Então tá bom. Isaías 55, 4 e 5. Isaías 55, 4 e 5. Está escrito assim: eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Deus está falando que está dando Jesus para nós. Como homem, ele foi príncipe. Quer entendeu? Aí diz assim: eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Está vendo aquela coisa que nós estamos vendo lá atrás? Correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então Deus está glorificando Jesus, e agora Jesus vai ter esse povo. Aí diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em pé, foi quando veio Jesus Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Está sabendo que quando veio Jesus Cristo e aconteceu essas coisas, nós estamos lendo, tá bom? Amém? Então vamos continuar meditando. Em João 1, 41, 45, vai começar a clarear daquilo que nós estamos lendo, das pessoas que Deus comprou, que Deus formou e fez. João, Evangelho de João. Os irmãos acharam? Amém. Vamos prestar atenção que diz assim. Aqui é bem claro, tá bom? Está contando porque estava escrito lá atrás, tá? Senão não estaria. Aí diz assim no 41. 1:39. E ele lhe disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Eram os 2 discípulos de João que estavam seguindo Jesus. E era quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro. Um dos 2 que ouviram aquilo de João, eu havia seguido. Está vendo? Estou procurando, já sabendo. Ouvimos falando do Messias, ele apareceu, tal, porque ele estava esperando. Aí diz assim: este achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias. Tá vendo? Então Deus aqui está se deixando se achar. Quem entendeu? Fui buscado por aqueles que me perguntavam aí fui achado, tal. Quem entendeu também? Amém. Aí diz assim: que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Está vendo? A família para trás tinha mais valor que os filhos. Os filhos tinham valor por causa dos pais. Quem está entendendo? Onde Jesus Cristo veio e falou: eu vim em nome de meu, porque o valor estávamos para trás. Quem entendeu também? E se eu voltando para trás espiritualmente, está em Deus. Quem entendeu também? Então tá bom. Aí diz assim: no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou quem? Achou Filipe. Ele disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou, presta atenção, coisa mais linda essa aqui, tá bom? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho De José. Lembra quando veio Jesus? Jesus estava falando com os judeus, e os judeus não acreditavam nele. Aí Jesus falou: Moisés escreveu de mim, os judeus. Amém? Agora para esses aqui não, achamos aquele que Moisés escreveu dele. Quem entendeu? Então já eram pessoas que Deus fez. Foi essas pessoas que Deus fez. Por exemplo, você é salvo porque Deus quis dar a salvação. Quem entendeu? Foi Deus que te escolheu. Antes da fundação do mundo, teu nome está escrito lá. Você não sabia.
Quem entendeu? Amém. Vamos assim no versículo 46. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque é uma cidade pequenininha. Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há Dolo. ou então em quem não há má fé. Quem entendeu? Esse dolo quer dizer má fé. Disse Natanael, olha que coisa linda, disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Ninguém sabia disso, ninguém sabia disso. Até o próprio Natanael tinha esquecido disso. Quem está entendendo? Aí ele diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Vamos prestar atenção que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crê? Era alguma coisa que tinha acontecido com esse moço. Na época de Jesus, por favor, não está escrito na Bíblia, tá? Mas levam a crer sobre essas coisas. Na época de Jesus, quando Jesus era menino, Herodes procurou achar o menino Jesus, não achou, tinha ido para o Egito, então matou todas aquelas crianças que estavam ali. Quem está entendendo? E segundo, dá a entender que ele foi salvo. Alguém escondeu essa criança, porque a idade quase era igual a Jesus. Alguém escondeu esse Natanael atrás de uma figueira e embaixo de uma figueira. Quem está entendendo? Só Jesus sabia. Quem está entendendo? Está vendo como ele ficou admirado? Quase ninguém sabia disso. Aí Jesus ele falou: porque eu falei que te vi debaixo da figueira? Agora presta atenção, irmão. Isso não está escrito, tá bom? Em lugar nenhum, tá bom? Estamos falando isso para a glória de Deus. Era alguma coisa, um particular quase de Natanael, para com a família dele e com Jesus. Quem entendeu, diga amém? Amém. Amém? Aí diz assim, o 51. O 50. Respondeu e disse: por que te disse, vim debaixo da figueira? Crês tu maiores? Coisas maiores do que essa verás. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? E agora, irmão Carlos, ele falou que os anjos subindo e descendo, será que eles viram? Amém? João, Pedro, Tiago, Jesus levou quando foi transfigurado, lá apareceu Moisés, lá apareceu Elias, entre aspas falando. Quem está entendendo? Diga amém? Mas eles tiveram essa visão, e Jesus falando com os lá de trás, os passados, né? Os profetas lá de trás. Quem está entendendo? Mas não somente aquilo, era que aconteceu aqui lá, era uma visão que eles tiveram, onde Pedro fala assim: vamos fazer 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Mas, bom, isso é outra história, tá bom? Outro dia a gente fala sobre isso, tá bom? Então tá. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Deixa eu ver ficar de na hora aqui. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo Jeremias 1:5. Eu quero tanto enxugar seu pranto, te fazer sorrir. Eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Se as pessoas soubessem o quanto Jesus ama os seus, voltaria para ele correndo, nunca mais olharia para esse mundo aí. Amém? Você vê que o mundo é tão traiçoeiro, o mundo é tão ingrato, que a coisa mais difícil é você largar o mundo. É ou não é? É difícil. Se você não se converter mesmo, não abandonar tudo, você fica preso. Por isso que a Bíblia fala que o mundo já toma
Tudo que é do mundo é maligno. Você vai estar entendendo? Para nós cristãos, não faz nada de bem, não. Isaías ou Jeremias 1,5, os irmãos acharam? Esse que nós vamos ler aqui era um daqueles judeus que Deus fez para si. Entendeu? 1,5, Jeremias 1,5 diz assim: 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Lembra de Moisés? Mesma coisa, tá, o Jeremias aqui. Porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não te diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar do Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? E veja então, não teve jeito de ele voltar mais para trás. Porque ele é um eleito, um escolhido. Você vai ver o profeta Jeremias. Será que ele sofreu? Sofreu? Sofreu. Tudo que é de Deus aqui nessa terra sofre. Quem está entendendo? A única coisa que nós temos aqui é paz de espírito. Porque aquilo que você sofre, você não sente. Você passa como se fosse navegando, voando, porque Deus é contigo. Se passares pelas águas, não vai te afogar. E pelo fogo, não vai te queimar. Isso é uma paz do Espírito que tem dentro do cristão, que o mundo não tem e não sabe o que é isso. Quem entendeu? Que são coisas espirituais. Então é bom a gente se pegar com Deus, se converter, ter essa experiência muito gostosa. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Amém. Deus é bom. Agora vamos ler Salmo 10, 16. Salmo 10, 16. Esse lugarzinho aqui é o melhor lugar do mundo. E a palavra de Deus é a nossa riqueza. Amém? É ela que acrescenta a nossa fé. A palavra de Deus diz que a nossa fé é pelo ouvir. Pela palavra de Deus. Amém? Fora disto, sua fé não aumenta. Amém? Eu falei o quê? Salmo, né? 16. Salmo 9? 10, 16. Dez, 14. Tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado, para tomares sobre tuas mãos. A ti, o pobre se... O pobre se encomenda. Tu és o auxílio do... 15. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. 16. Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Amém? E esses gentios, está falando aqui sobre gentios, porque era o tempo da lei. Quem entendeu? Quando o gentio sempre foi fora de Deus, fora de Deus. E quando veio Jesus Cristo, vamos prestar atenção. O próprio Jesus, como homem, disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que é a igreja gentílica, que somos nós. Quem está entendendo? Porque lá atrás Deus tinha só aquele povo que era dele, só o povo judeu. Quem entendeu? Amém? Então o gentio era gentio, né? Ficava fora. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos
Vamos ler Jeremias. Então, Jeremias já lemos, né? 1:5 com Isaías 43:7. Isaías 43:7 está falando da onde nós lemos lá em Jeremias. Os irmãos acharam? Amém. Vamos lá. Lembra lá Jeremias reclamando? De Deus? Não vou fazer isso, mas tinha que fazer por quê? Porque diz assim no 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os Criei. para a minha Glória. e os formei. Sim, eu os Fiz. Pronto. Chamou Jeremias, chamou Abraão, chamou eu, chamou você. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Agora aqui embaixo ele vai falar de Jesus, que ele também foi pela glória de Deus. Que diz assim, trazei o povo cego, que tem os olhos, os surdos, que tem, Ouvidas. que é os gentios. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. E dentre eles pode anunciar isso, fazer-nos ouvir coisas antigas. Apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga a verdade. Vós sois as minhas. Testemunhas. Amém? Foi quando apareceu Jesus Cristo e os seus discípulos. Vamos acabar de ler? Para completar, que diz assim, para glorificar Deus. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum. Haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há. Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. Amém? Quando Jesus falou que ele era o Pai, que ele é Deus, que ele é o próprio Deus, nós estamos ouvindo. Quem entendeu? Deus estranho não ouve, Entre vós. que a igreja não tem outro Deus. Quem está entendendo, diga amém? Então essas são as pessoas, ou as almas que Deus fez. Os irmãos digam amém? Amém. E graças a Deus, porque você faz parte dessa igreja também, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Isaías 31:34, não sei se é Isaías, deve ser. Se não for, não tem problema. Isaías 31:34. Não tem. Não tem? Tem não. Deixa eu ver então. Jeremias. Então vamos ver Jeremias 31:34. Agora fiquei bravo. Agora tem que ter. Vamos para Jeremias 31:34. Se não é Isaías, é Jeremias. Estou falando de Jeremias. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim o 34. O 33, vai. Mas esse conselho que farei com a casa de Israel, depois daqueles. Dias. Amém? Está falando aqui dos 144.000. Mas esse é o conselho que farei depois, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e ele será o meu, que é os 144.000 que há de vir. Quem entendeu? Aí diz assim no versículo 34. E não, vamos prestar atenção, diz assim, não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecem, Serão. desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua, Maldade. e nunca mais lembrarei dos seus. Pecados. Está perdoado. 144.000. Os irmãos estão entendendo? Não é para nós, está vendo? Que nós estamos lendo? É para o povo judeu. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso aqui neste lugar. Em Oséias 2:20. Oséias 2:20. Vamos ver se eu consigo sair em Jesus. Naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras, é os mesmos 144, tá bom?
Naquele dia farei aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Não é que não vai ter guerra, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ter bastante. Mas o mesmo Espírito que está conosco vai estar com eles também. Quem está entendendo? Aí diz assim: desposar-te-ei comigo, para sempre desposar-te-ei comigo, em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, estes responderão a Jezreel. Semeá-la-ei para mim, na terra que compadecia em meio da lobuna, e a mim direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Está vendo Deus falando que vai dar bom, vai ter muita mantimento, isso, fruta, essas coisas. Se jogar deserto aí, vai ser um paraíso, onde os pastores pregam. Eles falam que vai ser um paraíso aqui na terra, e me explica que não é aqui na terra, só o povo de Israel. Que fora vai estar todo mundo passando fome, miséria, vai estar na mão do capeta. Quem está entendendo? Esse paraíso é para o povo de Israel, e é porque eles têm Deus, Deus voltou para eles. Quem entendeu, diga amém, irmão? Amém? Não existe paraíso aqui na terra. Amém? Já viu o povo judeu até hoje, coitado, eles sofrem, não tem culpa, mas sofrem. Quem entendeu? Jesus disse, a minha paz vos deixa, a minha paz vos não dou como o mundo vos. Então a paz do mundo é diferente da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 7,23. Estou pulando, vou pular porque senão não vai dar para falar de Jesus. Mateus 7,23. Os irmãos acharam? Amém. Então ele dizia abertamente, nunca vos conhecia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 11:27. Então nós estamos falando aqui sobre conhecer, e sobre aquele que não conhece, escolhido por Deus, e os planos de Deus é assim. Quem entendeu? Agora o 11:27. Jesus diz aí, 11:25, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Os sábios era o povo judeu. Os pequenininhos eram os discípulos. Sim, ó Pai, porque assim te imploro, e foi do teu agrado. Todas as coisas lhe foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Então Deus revelou para nós. Quem está entendendo? Amém. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e alguns, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é gostoso, é muito bom ser cristão. Quando você é cristão, quando você é ovelha, Deus cuida de você. Se você estiver aflito, é Ele que vai te socorrer. Amém, Jesus. Amém? Se quiser ovelha, você não sabe como se livrar. Quem entendeu, diga amém? Amém. Então basta você confiar como uma criança confia nos seus pais. Amém? Amém. 13:11. 13:11. E ele respondeu e disse, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Aonde que nós estamos vendo aqui? Ou conhecer ou não me conhecer. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Ou deixar-se achar. Jesus disse assim, ele veio buscar e salvar o que se haviam Perdido. Então nós estávamos perdidos, foi ele que deixou nos achar ele. Quem entendeu, diga amém? Amém. Amém? Para mostrar para nós o caminho de volta. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 25:12. Nós já vamos embora. Graças a Deus pelo nome do culto. 25:12. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos Conheço. que as 10, Virgens. 5 era prudente e 5 era.
Eu estou educado e falo que era nécia. Né? Ó, pai, né? Mas a Bíblia fala que é louca. Quem entendeu, diga mesmo? Mas não passa disso, irmão, amém? A gente ficar sem Deus. Sem Deus nada somos. Jesus disse, sem mim nada podeis. Não vale a pena, viu, irmão? Vai ser feio, hein? Por enquanto, no tempo da graça, você está na graça. E a graça te dá cobertura, por causa da igreja. O dia que a igreja foi embora, acabou a cobertura. Você vai chorar para quê? Hã? Vai chorar para quem? Depois que a igreja foi embora. Quem entendeu? É feio, é feio. João 10. Evangelho de João 10, nós vamos embora. Estava no mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu. Mas os discípulos conhecem, e nós também conhecemos. Amém? Porque Deus derramou sobre nós o seu Espírito. E hoje nós, pelo Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito, você olha para a Bíblia, você combina com a Bíblia combina com você naquilo que está escrito. Quem está entendendo? Não tem dúvida, não tem pergunta. Amém? Então somente você aceita. Porque a palavra de Deus é o seu alimento, é o meu alimento. Quem está entendendo? Amém? Então é assim. 1:10, 1:18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus disse, eu sou Deus. Quem entendeu? Jesus é o nosso Deus. E a vida eterna. Isso, depois do Pentecoste. Antes não. Quem está entendendo? Então tá bom. 48, vamos ver o 48, nessa mesma passagem. O 48 diz assim: disse Natanael, de onde me conheces tu? É isso? Sim. Nós já lemos essa passagem? Já? Então tá bom. 17 e 25 de João. Nós vamos embora. 17 e 25 de João. O próprio Jesus Cristo vai estar esclarecendo, tudo aquilo que nós estamos lendo. Que diz assim, 17 e 25. Os irmãos acharam? Amém. 17 e 16. Jesus falando sobre os discípulos. Não sou do mundo, como do mundo não sou. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quem está na palavra está santificado. Essa palavra santificada é seguro, não muda mais. Quem entendeu? Amém. Aí diz assim, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então a igreja, os discípulos foram enviados por Jesus Cristo. Aí Deus derramou o seu Espírito. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Quer dizer, junto com a palavra. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu falei que ia ler até o 25. Até o 25. E eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. O próprio Jesus disse, eu, Pai, somos aquela carne, dizendo que o Espírito que está dentro dele é um. Quem entendeu? Às vezes, 23. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo.
que era um projeto de Deus em Cristo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Amém? Está vendo aqui, irmão? Pai justo, o mundo não te conheceu e não conhece mesmo. Quem está entendendo, diga bem? E esses conheceram que tu me és. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Eu farei conhecer mais, para que o amor do que tens me amado esteja neles e eu nele esteja. Amém? Então Jesus disse que nos daria um Consolador. Esse Consolador foi Ele mesmo que veio. Já pensou? Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Em espírito e em verdade. No corpo não, porque aquele corpo é só usou para sofrer comigo e você. Quem está entendendo? Agora não, pelo Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Volta tudo para Deus, como Deus agia no Espírito, está agindo de novo. Quem entendeu? Amém. Vamos dar a salva de palmas para o Senhor. Deus te abençoe, Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Vamos voltar para a nossa casa e vamos ficar bastante vigilantes, porque o inimigo da nossa alma é triste. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por vamos para casa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pela nossa meditação. Nossa meditação vem do Senhor, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o Senhor possa abençoar, aonde, Senhor, esse programa for, passar ou chegar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nos despede-nos em paz. Obrigado pelos meus irmãos que vieram aqui, participando, Senhor, da igreja, do teu evangelho, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Nos despede-nos em paz, guarda-nos livra de todo mal. Eu entrego a minha família em tuas mãos, a família dos teus pequeninos que aqui estão. Todas as famílias da terra, Senhor, e que seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te louvo. Vamos dar mais uma salva de palmas, Senhor.